Olá, gente. Vamos a mais uma aula de História da Educação. E hoje nós iremos falar da educação medieval. Coloco logo um resumo para vocês que o ponto de início da educação medieval vai ser a doutrina da Igreja Católica. Muito embora a Idade Medieval ela seja conhecida como a Idade das Trevas, esse é um conceito que é repensado hoje, até porque as universidades elas surgiram na Idade das Trevas. Tá? Então, era uma educação conservadora que criticou, profundamente a educação vinda da Grécia, que eles consideravam uma educação extremamente liberal, e a educação romana, que eles consideravam uma educação apenas prática. E é na Idade Média onde surge a Companhia de Jesus. Para a gente lembrar que foram os nossos primeiros professores foram os jesuítas. Isso a gente tem que ter uma ideia muito forte para a gente entender a educação no Brasil, que foi a educação religiosa num primeiro momento. Então vamos lá. Então, o caráter da educação medieval é essencialmente religioso, isso tem que ficar bem claro para todo mundo, né? Era a igreja que controlava a educação, era o ensino dogmático, ensinava os dogmas e não existe discussão dos dogmas. Os dogmas são o que são, não há discussão. Nesse sentido, havia um prejuízo da educação intelectual e científica. Então, isso se dava especialmente pela estreita simbiose entre a educação e a igreja. Isso não significa que não existiu quem não contestou, mas essa contestação era muito difícil de ser feita porque a igreja tinha muito poder. E era da igreja que surgiam todos os modelos de educação da época, certo? Então, o latim era a língua oficial, tudo era escrito e ensinado em latim. Se aprendia a ler e escrever em latim, todos os livros eram em latim, que era a língua oficial da igreja e também uma espécie de idioma universal na Europa daqueles tempos. Então, a igreja ditava o que se podia ensinar, ditava qual era a língua, e da igreja que saíam os educadores. Então, a igreja formava os educadores, os professores geralmente eram os religiosos. E eles, na época, tinham a ideia do homem como uma criatura divina, e que o homem estava na terra apenas de passagem e com o dever de se preocupar primeiramente em salvar a alma para a vida eterna. E isso era um dos preceitos ensinados. Se não era ensinado diretamente, havia toda uma conjuntura para que se aprendesse isso. Duas expressões filosóficas se destacaram durante a Idade Média: a patrística e a escolástica. E a escolástica em especial porque era uma forma de filosofar ensinada nas escolas. Uma coisa muito importante da educação medieval foi que ela deu forma à escola que nós temos hoje. A essa escola que você vai, a própria universidade, ela está baseada no modelo de escola que existiu na Idade Média. A Idade Média nos deu esse modelo de escola. Observe, não é exatamente um modelo de ensinar, mas o modelo de escola, a instituição escola, ela existe até hoje como existiu na Idade Média. Nesse caso, a gente vai encontrar essa estrutura onde os alunos vão até lá, uma sala de aula. A sala de aula ela foi criada na Idade Média e lá ela recebe alunos de vários lugares, assim como a gente tem aí na nossa universidade. A gente vai encontrar alunos que vêm de diversos locais e se reúnem naquela sala de aula com um professor em lugar de destaque. Então, este modelo de sala de aula, esse modelo de escola, ele vem lá da Idade Média e é repassado para nós. E até hoje esse modelo
ainda está sendo perpetuado, diferente de outras escolas que existiram antes da Idade Média, que não eram exatamente assim, né? Na Grécia, por exemplo, eram praticamente aulas de campo que existiam. Então, a Idade Média traz os alunos todos para uma sala de aula, né? E também é importante que se diga que esses alunos deveriam responder a questionamentos, né? Surgem as primeiras atividades e exercícios que os alunos irão fazer em sala de aula e deverão responder por aquilo ali. Aquilo ali vai servir como sua nota, como sua aprovação. Então, passa a surgir aí esse modelo de escola, né? E os exercícios, eles têm prêmios, né? Hoje, né, o aluno pergunta logo, vale quanto, né? Me dê um ponto que eu respondo. Isso aí é algo que começou a surgir, não exatamente como a gente tem hoje, mas na Idade Média. Então, os prêmios e os castigos a gente vai encontrar, né, na escola da Idade Média, né? E uma coisa bem interessante, que surge também o ensino da língua, né? Diretamente, não da questão de ler e escrever, mas também as questões gramaticais, né, eram ensinadas na Idade Média. E aí a gente não pode esquecer, nunca esqueçam isso, as universidades surgem na Idade Média, né? Na Europa da Idade Média, que é a nossa tradição, a tradição europeia, elas surgem na Idade Média lá na Europa. Então as universidades são invenções dos medievais. E aí, para encerrar sobre a educação da Idade Média, tem uma coisa muito importante para vocês, que é o surgimento da Companhia de Jesus, né? É uma ordem religiosa, a Companhia de Jesus, da Igreja Católica, e ela surge para combater o protestantismo, né? Houve no final da Idade Média o movimento que vai dividir a igreja, né? Que é conhecido como a Reforma Protestante, e uma das reações em relação à educação foi o surgimento dos jesuítas, né? Que tem uma formação muito rígida, né? Inclusive o Papa Francisco é jesuíta, né? Teve uma formação muito rígida, passa por uma escola que exige muito do seu aluno. E foram esses padres, né, esses professores que vieram ao Brasil. As nossas primeiras escolas no Brasil, elas não foram do governo, né? Elas foram fundadas por particulares, no caso, os padres, né? Muito embora a Igreja Católica se confundia muito com o governo, e eles vêm para cá. Surge assim as primeiras escolas do Brasil, numa tradição jesuítica, né? E os jesuítas, eles vão ficar aqui, né, por muito tempo, sendo a única escola que existiam. Basicamente, existiam outras instituições religiosas que ensinavam, mas os jesuítas dominaram isso muito bem. Isso é importante. Então, a gente encerra essa aula por aqui. Eu vou fazer um pedido a vocês, tá certo? Bem aqui embaixo, né? Vocês podem dar um like para mim, não pode? Tá? Então vamos curtir, e se quiser comentar mais alguma coisa, eu estou esperando o seu comentário aí. Tá combinado? Então, tchau para vocês, até a nossa próxima aula.